ultrapassando barreiras de tempo e espaço. Utilizando as mais modernas tecnologias comunicacionais, o FGV Palestras foi criado para transmitir os conteúdos de excelência da Fundação Getúlio Vargas. Através dos eventos serão apresentados diversos temas de interesse nacional, com o propósito de promover discussões e debates sobre os rumos do país, contribuindo para a tomada de decisões de lideranças de vários setores da economia. FGV Palestras. Dentro dessa nova era do conhecimento, comprova-se que a distância não existe. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa FGV Palestras. Hoje teremos o tema Conjuntura Econômica apresentado pelo IBRE. Traremos temas como a Petrobras, por exemplo, tendências econômicas, temas relacionados à gestão. O programa visa trazer temáticas associadas principalmente à economia e gestão. O FGV Palestras trará tudo relacionado ao desenvolvimento e elementos associados ao nosso país. A FGV tem isso dentro da sua missão e o IDE se preocupa com isso. Nós queremos atrair você, nosso ex-aluno, que já nos conhece e sabe o que nós desenvolvemos. Queremos atrair você, nosso potencial aluno, e também prestigiar você, nosso parceiro, nosso conveniado, que sem você não poderíamos estar com mais essa iniciativa propagando nossa missão de desenvolver o país, como já fazemos com os produtos e cursos que conseguimos desdobrar Brasil afora. FGV Palestras é mais uma iniciativa que certamente irá agregar muito valor por todo o nosso país. Curtam a palestra e até a próxima! Boa tarde a todos, esse é o nosso primeiro FGV Palestras. Vamos falar sobre conjuntura econômica. É um tema econômico trazido pelo IBRE, que é a instituição da Fundação Getúlio Vargas que publica os índices econômicos. Vamos falar de inflação, vamos falar de câmbio, vamos falar de crescimento. Nós vamos ter o Regis Bonelli, que vai vir falar com vocês a respeito do evento. Temos também a Silvia Matos, Samuel Pessoa, o Armando Castelar, que são economistas que estão sempre nos telejornais, nos jornais, Valor, Globo, tratando sobre os temas importantes da economia do nosso país. Junto com o IBRE, a gente está desenvolvendo vários temas sobre tendência econômica, sobre Brasil e China, sobre infraestrutura, que ao longo do ano a gente vai apresentar em seminários mensais. O FGV Palestras não vai ser somente focado no IBRE, a gente vai ter o IBRE como uma espécie de âncora, mas o FGV Palestras vai trazer também outros temas de interesse dos nossos alunos. Nós vamos ter agora, no dia 1º de abril, a presidente da Petrobras, falando sobre o futuro da energia no país. É um tema bastante em voga, no momento que a gente critica o governo intervindo na Petrobras para controlar a inflação, no momento que a gente vê as ações da Petrobras despencando nas bolsas. O objetivo desse FGV Palestras é disseminar o conhecimento da Fundação Getúlio Vargas. Nós acreditamos que o FGV Palestras é um instrumento para que a gente consiga levar a todos os nossos alunos, ex-alunos e até pessoas que não estão diretamente ligadas à Fundação Getúlio Vargas e que possam se interessar a vir fazer parte da nossa escola. É um prazer estar com vocês e eu espero que vocês divirtam-se nesse evento. Muito obrigado. Você está assistindo FGV Palestras. Ultrapassando barreiras de tempo e espaço. Utilizando as mais modernas tecnologias comunicacionais, o FGV Palestras foi criado para transmitir os conteúdos de excelência da Fundação Getúlio Vargas. Através dos eventos serão apresentados diversos temas de interesse nacional, com o propósito de promover discussões e debates sobre os rumos do país, contribuindo para a tomada de decisões de lideranças de vários setores da economia. FGV Palestras. Dentro dessa nova era do conhecimento, comprova-se que a distância não existe.
Boa tarde a todos. Estamos falando diretamente da sede da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, onde hoje, dia 18 de março, acontece a primeira edição de 2013 do Seminário de Análise da Conjuntura Econômica do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE. O seminário se baseia no recém-elaborado Boletim Macro do mês de março e vai apresentar os resultados do modelo macroeconômico do IBRE para o ano de 2013. Para falar um pouco mais sobre o seminário, vamos conversar com o economista e pesquisador do IBRE, Regis Bonelli. Professor Regis, boa tarde. Boa tarde. Professor, nós vimos nos 3 primeiros meses desse ano que a economia brasileira em 2012 teve um resultado muito fraco. Qual é o cenário que está se desenhando para 2013? O cenário para 2013 é de alguma forma a continuidade do que a gente vinha observando em 2012, porque a natureza não faz saltos, não dá saltos. Mas a gente já nota nesse começo de ano algumas diferenças em relação ao que a gente vinha observando ano passado. Assim, por exemplo, o investimento, que teve um desempenho muito ruim no final de 2012, nesse começo de 2013 já dá sinais de alguma recuperação. Esse é o lado positivo, porque a gente sabe que o crescimento da economia depende muito do investimento e da produtividade. Agora, por outro lado, tem sinais que vão na direção oposta. Por exemplo, a inflação. A inflação, a gente está notando uma aceleração da inflação nesse começo de ano. O índice de fevereiro veio muito mais alto do que os analistas previam, inclusive que nós mesmos previam. E isso assusta um pouco, não só nós, analistas, mas também ao governo como um todo, que tem procurado reagir a esse estado de coisas para ver se consegue manter a inflação dentro da meta. Professor, diferente de outros anos em que os fatores de incerteza estavam relacionados ao cenário externo, esse ano as atenções estão voltadas para o cenário interno. Quais são os fatores que mais preocupam os economistas? Essa é uma pergunta muito boa, porque muita gente achava que em 2012 o Brasil estava com desempenho ruim porque a economia internacional vinha bem. Mas quando a gente observava todos os nossos vizinhos, especialmente Chile, México, Colômbia, Peru, Argentina em menor medida, mas os países com nível de renda per capita semelhante ao do Brasil, a gente notava que eles estavam com um desempenho muito bom. Então, se a crise é uma crise externa generalizada, por que afetaria só o Brasil e não os demais países? Mas havia essa percepção. Sem dúvida nenhuma, a economia internacional não vai bem, afora pela China, mas esse ano o que a gente nota é que os fatores domésticos, como você disse, estão tendo mais predominância. Um dos fatores domésticos mais importantes é a inflação, que tem acelerado, mas ainda dentro da meta, e principalmente a dificuldade em recuperar os investimentos. A gente sabe que os investimentos estão indo num ritmo quase derrapando, indo num ritmo muito lento, e os empresários não parecem dispostos a investir, ao menos nas magnitudes que seriam necessárias para que o país crescesse um pouco mais rápido. Então, acho que tem as fontes de incerteza, para terminar a sua pergunta, as fontes de incerteza principais nesse momento são o que vai acontecer com o investimento, quer dizer, não só o investimento em máquinas e equipamentos, mas o investimento em construções, infraestrutura, estradas, ferrovias, rodovias, portos e também o investimento residencial. São as grandes incógnitas junto com o que vai ser o futuro da inflação. Esses são os assuntos que nós vamos elaborar e estudar, tentar explorar com um pouco mais de detalhe no encontro de hoje. Muito obrigada, professor. A todos um bom evento. Há mais de 60 anos, a Fundação Getúlio Vargas é um centro de ensino de qualidade que dedica seus esforços ao desenvolvimento intelectual do país. A instituição avançou pelas áreas da pesquisa e da informação, criando em 1951 o IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, que foi o pioneiro no cálculo do PIB, das contas nacionais e responsável por produzir e divulgar o IGP, Índice Geral de Preços. O IBRE se dedica a pesquisar, analisar, produzir e disseminar indicadores econômicos e estudos setoriais que ajudam tanto o cidadão comum quanto gestores e profissionais a entender melhor o desempenho econômico e social brasileiro. Hoje não é possível falar em economia nacional sem considerar as análises, pesquisas e índices produzidos pelo IBRE. Os índices de preços elaborados pelo IBRE registram desde 1947 as variações de preços de diversos produtos e serviços da economia brasileira.
tanto para o produtor como para o consumidor final. São coletados mensalmente mais de 350 mil preços junto a mais de 20 mil empresas parceiras em todo o país. O IBRE conta com um amplo quadro de profissionais especializados que analisam os dados coletados e os transformam em informações ágeis e de grande relevância para o monitoramento da inflação brasileira, com repercussão nacional e internacional. Em 2010 havia uma perspectiva assim, de retomada da atividade. Uma pesquisa feita em 7 cidades do país. Várias coisas podem explicar um pouco esse aumento de preço. Dentre eles, a própria mão de obra usada na fabricação, na embalagem, no transporte. Além dos índices de preços, o IBRE produz desde 1966 as sondagens que abrangem a aplicação mensal de mais de 7.500 questionários a empresas e consumidores. As respostas são agregadas em indicadores mensais que mostram a confiança do consumidor e de diversos setores sobre a economia brasileira. Estes indicadores permitem um acompanhamento extremamente ágil das flutuações de curto prazo do nível de atividade da nossa economia, possibilitando ações mais rápidas e bem informadas em termos de política econômica, tanto no setor público como privado. Nós temos no IBRE produzido sondagens da economia. O cenário ainda é de recuperação gradual, mas o que se previa para acontecer ainda no final do segundo trimestre foi postergado para o segundo semestre mesmo. Ele pensava num sinal de demissão muito maior. Talvez o movimento positivo do indicador esteja a informar que as decisões sobre cortes estão sendo postergadas. Reforçando o posicionamento da FGV como um dos mais influentes think tanks do mundo, a área de economia aplicada no IBRE reúne profissionais do mais alto nível que buscam contribuir para análises e debates de temas que estimulam o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. São produzidos boletins, trabalhos e seminários na área de macroeconomia, além de estudos sobre petróleo, agropecuária, setor externo, desenvolvimento econômico, emprego e renda, política industrial e educação. Eu acho que o que o Brasil precisa agora é mudar um pouco o seu modelo. A agenda de competitividade está em construção. A indústria tem que repassar esse aumento de preço para o consumidor. A liquidez é muito grande para você manter o sistema bancário funcionando. Convergência da taxa Selic para o patamar de 1 dígito. A outra redução de taxa de juros, eu não tenho a menor dúvida de que era para o Banco Central ter reduzido substancialmente. Economias com o tamanho da nossa sempre vão ter uma indústria forte. Contribuindo para a divulgação dos estudos e índices de preços produzidos pelo IBRE, a revista Conjuntura Econômica está há mais de meio século no mercado editorial, retratando os fatos e as principais transformações que ocorreram no Brasil nesse longo período. Também possui uma versão adaptada à língua inglesa, The Brazilian Economy, que é distribuída nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A experiência acumulada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas no desenvolvimento de pesquisas e indicadores econômicos pode ser utilizada para atender necessidades específicas de entidades públicas e privadas. Por todas essas contribuições, o IBRE se faz presente na história da economia brasileira e reafirma seu compromisso junto à sociedade.